Olá, meus amigos, se prepara para o concurso público da Polícia Rodoviária Federal. Aqui de novo, Jean Diniz, para mais uma aula de legislação de trânsito, resolução de questões. Vamos tratar agora um microbloco, um microassunto, que se chama motoristas profissionais, alguns detalhes importantíssimos, essenciais, para você não vacilar na hora da prova, beleza? Então vamos lá para a primeira questão, coloca já aí na tela. Nossa primeira questão de legislação de trânsito sobre motoristas profissionais. Vejam aí o seguinte, ó. No dia 3 de janeiro de 2019, às 21 horas, um policial rodoviário federal em uma rodovia federal de pista simples abordou um veículo do tipo cegonha, combinação de um caminhão-trator e um semi-reboque com 22 metros de comprimento e distância entre eixos extremos de 18 metros que transportava veículos nas plataformas inferior e superior. O disco diagrama do registrador instantâneo e inalterável de velocidade de tempo, o tacógrafo do veículo, mostrava superposição de registros, o que impossibilitava a leitura do tempo de movimentação do veículo e de suas interrupções. Na ficha de trabalho do autônomo do condutor, constavam data de saída, dia 3 de janeiro, ou seja, no mesmo dia, só que horário de saída às 17 horas. Além disso, a autorização especial de trânsito de posse do condutor não permitiu tráfego em local e horário distintos do que prevê a norma aplicável. Bem, como estamos tratando de um assunto específico aqui, motorista profissional, vamos tratar só desse tema nessa questão, porque o elaborador apenas quis o seguinte, ele quer saber sobre este tema, sobre esse assunto. O condutor em questão não ultrapassou o tempo máximo ininterrupto de direção previsto na legislação de trânsito para o tipo de veículo referido. Bem, qual o tipo de veículo? Transporte de carga ou transporte de passageiros? E outra coisa, ele ultrapassou o tempo ou não ultrapassou o tempo? Para isso é preciso que vocês saibam, primeira coisa, onde essa norma é aplicável. Na verdade, é uma regra de direito trabalhista prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Vem o artigo 67A e diz o seguinte, o disposto neste capítulo aplica aos motoristas profissionais. Motoristas profissionais, quer dizer que motoristas que não desempenhem essa atividade como profissional, portanto, se você tem um caminhão, mas viaja com sua família com esse caminhão, não está realizando uma atividade de natureza profissional, esse capítulo não se aplica. Cuidado com isso, que a CESP adora inventar esse tipo de questão. Um motorista transportando toda a sua família no veículo de carga, ele tira sua atenção da família para colocar no veículo de carga ou veículo de passageiro, sei lá, transporta por mais de 5 horas e meia e quer saber se comete infração, não comete, não há irregularidade, porque esse limite de tempo de transporte rodoviário, tanto para motoristas de transporte de veículo de natureza coletiva, transporte de passageiros, como também para o transporte de carga, só se aplica se ele desempenhar uma atividade de natureza profissional, galera. Se for uma atividade de natureza particular, este capítulo não se aplica. Então, motoristas, o quê? Profissionais. E quem mais? De transporte rodoviário coletivo de passageiros, então transporte de passageiros de natureza rodoviária, e 2, ou seja, que não se equipara ao transporte coletivo de passageiros urbano, o transporte urbano, essa regra não vale para os motoristas de transporte coletivo de passageiros no âmbito urbano e também transporte rodoviário também e de carga. Esse capítulo só se aplica aos motoristas profissionais que desempenham atividade de transporte coletivo de passageiros e também transporte de carga, ambos de natureza rodoviária, de âmbito rodoviário, ou seja, que não fique circunscrito a um município ou também a uma região metropolitana, beleza? Aí diz o artigo 67C o seguinte, é vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 5 horas e meia ininterruptas veículos de transporte rodoviário coletivo de passageiros ou também de transporte rodoviário de cargas. Observem que o limite máximo para o transporte, seja de coletivo de passageiros, seja para o transporte de cargas, é de 5 horas e meia. Ah, já, mas aí diz uma coisa, mas lá na frente diz outra, eu vou chegar lá. Espera aí, diz aí no parágrafo 1º, que serão observados 30 minutos para descanso dentro de cada 6 horas na condução de veículo de transporte de carga, sendo facultado o seu fracionamento e o do tempo de direção, desde que não ultrapasse 5 horas e meia, contínuas no exercício da condução. Bem, quanto ao transporte de carga, ele é bem compatível, ele bate certinho matematicamente, aritmeticamente, com o tempo de descanso obrigatório
previsto no artigo 67C, porque o artigo 67C diz que a cada 5 horas e meia o condutor não pode continuar a viagem, ele tem que ter um descanso. E esse descanso, segundo o parágrafo 1º, vai ser de 30 minutos, justamente após as 5 horas e meia de direção. Agora, só fala o parágrafo 1º do transporte de carga, não fala do transporte de passageiros que está no parágrafo 1º-A, que diz: serão observados 30 minutos para descanso a cada 4 horas na condução de veículo rodoviário de passageiros, sendo facultado seu fracionamento e o do tempo de direção, ou seja, pode ser fracionado, pode ser dividido. Agora, o que diz aí é que vai ser observado um tempo de descanso. Serão observados 30 minutos para descanso a cada 4 horas. Isso significa dizer que ele não tem que obrigatoriamente parar a sua viagem após 4 horas de viagem. Está dizendo que ele tem direito a 30 minutos a cada 4 horas. Agora, o gozo desses 30 minutos não obrigatoriamente se dará exatamente após as 4 horas. Por quê? Porque nós temos que interpretar este dispositivo, parágrafo 1º-A, com também o caput do dispositivo 167C, que diz que é vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 5 horas e meia ininterruptas veículos de transporte rodoviário, coletivo de passageiros e também de carga. Já eu não estou entendendo nada. Mas você vai entender. Você vai entender de uma vez por todas como é que funciona isso aqui. Vem aqui na lousa comigo. Vejam só. Se eu faço o transporte de passageiros, o principal de passageiros, né? Porque o de carga, ele é muito simples. Porque o transporte de cargas, carga aqui, ó, claro, ambos de natureza rodoviária, está dando para ver aí, ó, passageiros e carga, ambos de natureza rodoviária, vou colocar aqui, ó, ambos de natureza rodoviária, transporte de passageiros e transporte de carga. Vamos lá, então, como é que funciona? Transporte de passageiros. A cada 4 horas, vejam só como funciona. Vou colocar aqui um lápis azul, verde, todas as cores para vocês entenderem. Após 4 horas de viagem, vou colocar a linha do tempo aqui. Após 4 horas, ele ganha como crédito, um crédito de 30 minutos. Ele ganha um crédito de 30 minutos após quantas horas? Após 4 horas. 4 horas ele ganha 30 minutos. Só que ele não é obrigado a parar essa viagem logo após 4 horas. Jamais não está dizendo que após 4 horas ele tem 30 minutos de descanso. Tem. Mas ele pode continuar dirigindo até atingir o limite máximo de 5 horas e meia. Ó, segue aqui na viagem. 5 horas e 30 minutos. 5 horas e 30 minutos. Aí sim, ele é obrigado, após 5 horas e 30 minutos de natureza contínua, a usar o crédito dos 30 minutos aqui, ó. Os 30 minutos de descanso. Obrigatoriamente. Mas observem que ele já, entre 4 horas e 5 horas e meia, ele já rodou 1 hora e meia. Ele já tem 1 hora e meia dentro. Quando ele usa esse crédito de 30 minutos de descanso e depois volta a dirigir, se ele tem 1 hora e meia, então ele precisa de mais 2 horas e meia. Após 2 horas e 30 minutos, com mais 1 hora e 30 minutos daqui, ó, ele não tem 1 hora e 30 daqui para cá? Ele tem 1 hora e 30 mais 2 horas e 30, ele completa o quê? Vou colocar aqui, ó. 1 e 30 mais 2 e 30, ele completa as 4 horas. Aí aqui novamente ele ganha mais 30 minutos de crédito. 30 minutos de crédito para ser usado após quanto tempo? 2 horas e meia de viagem, ele não parou de dirigir. Ele vai rodar mais 3 horas. 3 horas. Rodando mais 3 horas aqui, ó. 2 e meia com mais 3, 5 horas e meia. Ele obrigatoriamente tem que usar o seu crédito, que ele tem que parar a viagem. 30 minutos de crédito. 30 minutos. E ele já tem 3 horas aqui. Ele voltando a dirigir, quando ele dirigir mais 1 hora só, 1 hora, 1 hora com mais 3 horas, 3 horas com mais 1 hora, já vai dar o quê? As 4 horas. Ele já vai conseguir aqui, ó, com 1 hora de viagem, ele já vai conseguir de novo 30 minutos com 1 hora. E ele dirigindo mais
4 horas, ele vai conseguir mais 30 minutos. Ele vai conseguir mais 30 minutos. E mesmo assim, ele não é obrigado a parar. Ele não é obrigado a parar. Ele conseguiu 1 hora, com mais 3 daqui dá 4 horas, 30 minutos. Rodando mais 4 horas, dá 5 horas, né? 5 horas ele não é obrigado a parar, ele ganha mais 30 minutos. Com mais 30 minutos aqui, com mais 30 minutos de rodagem, 30 minutos, ele vai poder usar 1 hora agora de descanso. Só quero que vocês entendam que o sistema fracional quanto ao veículo de passageiros não é igual ao sistema do veículo de carga, porque no veículo de carga é muito simples. No veículo de carga rodou 5 horas e meia, 5 horas e 30 minutos, vai ter direito a quanto de descanso? Vai ter direito a 30 minutos. Depois rodou mais 5 horas e meia, 5 horas e 30, vai ter direito a mais 30 minutos. Aqui é muito simples, isso quanto ao veículo de carga. Agora, quanto ao de passageiros, não. Não há nenhuma imperfeição na norma. É apenas uma questão interpretativa. No caput do artigo 67C, que vale tanto para os motoristas de transporte coletivo de passageiros, como também para o transporte de carga, o limite de tempo que o condutor deve ficar dirigindo permanentemente não pode ultrapassar 5 horas e meia. Agora, tempos de descanso vão ser distintos dos condutores de veículos de passageiros dos veículos de carga, dos condutores de veículos de carga. Quem dirige passageiro tem mais tempo de descanso após 4 horas, após, no caso, a direção do veículo. Porque o motorista de carga só vai ter 30 minutos após 5 horas e meia, que é justamente o tempo máximo que ele pode permanecer dirigindo. Na verdade, antigamente, quando a norma foi promulgada inicialmente, os tempos eram os mesmos, só que pensaram que para o condutor de passageiro é necessário que ele tenha um tempo de descanso maior, que ele está transportando vidas. Então, neste caso, após 4 horas, ele já tem 30 minutos de descanso, mesmo ele não sendo obrigado a paralisar o seu veículo, porque o caput do artigo C diz, olha, pode continuar rodando. Mesmo você com tempo em caixa, com banco de horas para gozar mais na frente, você pode continuar dirigindo por 5 horas e meia. Inclusive, a depender da viagem, a depender do local, a própria lei permite que você conduza o seu veículo até um local onde entenda que seja um lugar seguro para que seja efetuado esse descanso de 30 minutos, no caso, para passageiros, certo? E outra coisa, a regra vale também com relação ao revezamento dos motoristas, que isso pode acontecer, beleza? Portanto, a questão aqui, no caso, é verdadeira, né? Não ultrapassou o tempo máximo, coloca aí na tela. O condutor em questão não ultrapassou o tempo máximo ininterrupto de direção previsto na legislação de trânsito para o tipo de veículo referido. Ele estava dirigindo qual veículo? O veículo de carga, era um veículo cegonha. Então seriam 5 horas e meia. Se fosse transporte de passageiros também, ele teria que dirigir no máximo 5 horas e meia, o tempo máximo de direção. Agora, claro que após 4 horas ele ganha 30 minutos de descanso no seu banco de horas. De qualquer forma, a questão verdadeira, não há irregularidade nenhuma. Vamos a outra questão agora. Diz aí, um motorista profissional que na condição de empregado de uma agência de turismo, rotineiramente conduza ônibus com grupos de turistas em viagens interestaduais, poderá dirigir em turnos de até 6 horas ininterruptas? Claro que não. Mas será obrigado a observar intervalo mínimo de 45 minutos para descanso logo após cada um desses turnos. Além disso, a cada período de 24 horas, ele será obrigado a descansar por no mínimo 11 horas. A cada período de 24 horas, ele será obrigado a descansar por no mínimo 11 horas. É o seguinte, existe o período de intrajornada, que é dentro do horário de trabalho, e dentro do horário de trabalho, eu já falei para vocês, que a cada 5 horas e meia, obrigatoriamente, o condutor tem que parar por 30 minutos. Esse tempo pode ser fracionado durante a própria viagem, ou seja, ele pode descansar 10 minutos, depois 10 minutos, depois dirige mais um pouco, 10 minutos, ou seja, para alcançar os 30 minutos para transporte coletivo de passageiros a cada 4 horas e para o transporte de veículo de carga, ambos rodoviários, a cada 5 horas e meia. Portanto, está errada essa história de 6 horas aí. Já o período interjornada, que é o período que ultrapassa de um dia para o outro, um dia por outro, justamente quando fala de 24 horas, aí a gente vai lá para o parágrafo 3º, como vocês estão vendo aí, ó. O condutor é obrigado, dentro do período de 24 horas, a observar um mínimo de 11 horas de descanso, que podem ser fracionadas, usufruídas no veículo ou coincidir com os intervalos mencionados no parágrafo 1º, aquela história do descanso de intrajornada.
observadas no primeiro período 8 horas ininterruptas, que é o tempo de um sono normal, né? Que é o tempo de um dormir, o tempo natural de um sono noturno, ininterruptas de descanso. Ou seja, existe um período de intrajornada, como eu falei para vocês, existe o período de interjornada, que é o período de um dia para o outro, o período de 24 horas. Dentro de 24 horas é necessário que haja um descanso de 11 horas. Pode ser fracionado, ou seja, utilizando aquela história dos 30 minutos após 5 horas e meia, ou após 4 horas, se for o transporte de passageiros, mas mesmo assim, o primeiro período de descanso deve ter pelo menos 8 horas de contagem, beleza? Portanto, a questão aqui é falsa, não por conta do final, porque pelo final aí me parece estar correta. Além disso, a cada período de 24 horas, ele será obrigado a descansar por no mínimo 11 horas. Vai ser? Vai. Mesmo que de forma fracionada. Mas como fala no começo, que são 6 horas, a questão deve ser considerada errada. Adiantando mais uma questão, a última questão, né? Só temos poucas questões elaboradas pela banca CESP, SEBRASP, sobre essa questão de motoristas profissionais. Por isso que eu estou alongando nessa parte doutrinária, nessa parte de explicações, certo? Diz aí, ó, um servidor do STJ, ocupante do cargo de segurança, foi designado para conduzir veículo utilizado para o transporte de 10 magistrados da sede em Brasília para a unidade X, para a cidade X, distantes 500 quilômetros uma da outra, em uma rodovia. Considerando-se essa situação hipotética, julgo o item a seguir de acordo com os dispositivos do Código. Admitindo que o tempo de duração da viagem seja de 6 horas e que o veículo utilizado na viagem tenha autonomia e combustível suficiente para completar o percurso sem necessidade de reabastecimento, será permitido ao condutor dispensar o intervalo de descanso, desde que isso não comprometa a segurança dele, dos seus passageiros e dos demais usuários da via. Bem, entendeu a banca que, por ser um servidor público ocupante do cargo de segurança, ele seria um motorista profissional. E isso foi o que entendeu a banca CESP e SEBRASP. Então já sabe, né? Na prova, se é um ocupante de cargo X que tem essa função de transportar magistrados, ele está desempenhando uma atividade profissional. Essa atividade profissional, portanto, não se limita apenas a uma questão relacionada à remuneração. Ele não está sendo pago pelos, no caso, passageiros, mas sim pela própria administração pública para desempenhar essa atividade. Beleza? Então, no caso, quando ele vai transportar esses 10 magistrados, ele pode dispensar esse tempo de descanso de 30 minutos, no caso de 6 horas? Não. Ele não pode dispensar de forma nenhuma. Beleza? Portanto, a questão é errada. Mais uma questão, mais um bloco para o saco aí. Cuidado com essa história de motorista profissional quando se trata de transporte de passageiros e transporte de carga. Cuidado que esse capítulo não se aplica a todos os motoristas profissionais. Apenas aqueles motoristas profissionais que atuam em ambiente rodoviário, seja de passageiro, seja de carga. Observe também que o passageiro são 4 horas e o transporte de carga 5 horas e meia, para que possa gozar do tempo de 30 minutos de descanso obrigatório. Beleza? Portanto, questão errada. Até a próxima aula, meus amigos. Até mais.